Olá, eu sou a educadora Luana e hoje nós vamos ter uma aula de geografia sobre os tipos de queimadas. Por que é importante que a gente conheça as causas, as consequências, quais são os tipos, como que isso reflete no nosso dia a dia. Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso para vocês. Quando falamos de queimadas, nós colocamos aqui uma imagem de um canavial que cerca de 400 mil hectares desse canavial, ou seja, dessa lavoura de cana-de-açúcar, que é uma monocultura no Brasil, muito importante para o Brasil, apesar de todos os seus problemas aí, que muitas pessoas conhecem, né, na área da agricultura, mas ela é muito importante. E foi, assim, uma grande área que foi queimada, né, e a gente vê ali um trabalhador em meio àquele incêndio, àquela queimada. Por quê? Quando a gente pensa nas lavouras do Brasil, nos espaços rurais que o Brasil tem, nós temos agricultura, nós temos pecuária, ou seja, nós temos agropecuária. Essa agropecuária, ela naturalmente tem que funcionar no nosso país. Quando acontecem queimadas em largas proporções, ou seja, queimadas que ultrapassam a normalidade do que é permitido para uma queimada, né? Dos órgãos que regulam essas queimadas no nosso país, ou seja por uma lavoura, seja até por uma questão de pasto, né, para a expansão aí da agropecuária como um todo, isso é alarmante. Então essa notícia que foi veiculada num canal de notícias muito importante também no nosso país, ele fala sobre a cana e coloca que o Centro de Tecnologia Canavieira, ou seja, o CTC, que é responsável por essas informações, divulgou isso recentemente. Então, notícias assim são alarmantes no sentido da gente pensar quais são os problemas que esse tipo de queimada traz, não somente para a nossa saúde, mas também como que isso se reflete no nosso dia a dia, na nossa economia, nas nossas casas, né? E até mesmo para quem está trabalhando nesses espaços. Como que fica a vida de todo mundo quando acontece um problema desses, por exemplo, né? Nós sabemos que várias regiões do país estão sofrendo com queimadas, mas é necessário que nós saibamos quais são as causas, ou seja, quais são os tipos possíveis de queimadas para que eu descubra a causa dessas queimadas que estão acontecendo. Um dos tipos de queimadas que acontecem são as causadas por ações naturais, ou seja, a própria natureza, ela lida com isso, acontece a queimada, mas não em largas proporções como a notícia que nós acabamos de ver. Ou seja, são causadas por fatores naturais, como o clima. Algumas regiões do Brasil está muito seco, sem chuva, e isso agrava a questão das queimadas. O que era para ser algo menor toma uma proporção muito grande, se alastra. Qual que é a outra causa, né? Outro tipo de queimada que aí pode estar ocasionando? As ações antrópicas, ou seja, causadas pelo homem. Quando o homem está no meio ambiente, ele vai interferir de alguma maneira. Então a gente fala que são as ações antrópicas, mas em que sentido? Incêndios criminosos, esse avanço da agropecuária muito grandemente, ou seja, para questão de lavoura mesmo, ou para questão imobiliária, ou outras questões simplesmente de terra, de disputa de território, são muitas questões. Mas nós colocamos aqui para que vocês possam entender esses dois tipos de queimadas, ou seja, como que vamos compreender o que está acontecendo ao nosso redor. Basicamente dois tipos, as ações naturais e ações antrópicas. É importante nós percebermos esses dois tipos de ações quando assistirmos um noticiário, quando vermos algo relacionado a esse assunto. Colocamos para vocês aqui quais são os órgãos que controlam as queimadas no nosso país, ou seja, são esses dois órgãos públicos que vão estar observando as regiões, o que está acontecendo, quais são os tipos de queimadas, onde que essa queimada ultrapassou um limite que é possível ainda respirarmos o ar adequadamente, não termos problemas de saúde, ou é possível que a lavoura continue, onde que o gado está e aí por diante. Então, um deles é o Ministério do Meio Ambiente, colocamos para vocês inclusive o logotipo para que vocês possam identificar quando verem novamente, e o outro é o INPE,
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então o INPE ele é importantíssimo porque ele divulga esses fatos que acontecem no Brasil, não só com queimadas, mas com outras questões também, né? Se nós formos correlacionar a queimada com problemas ambientais, como desmatamento, conseguimos achar também informações no INPE, né? Então as queimadas, elas são, como a gente fala, a pontinha do iceberg nesses problemas todos que nós estamos acompanhando. Por isso que é importante estarmos informados em relação aos nossos bairros, ao bairro do meu vizinho, a minha cidade, a minha região, para que eu entenda o que efetivamente está acontecendo no meu país, né? Já sabendo, então, um pouco sobre queimadas, sobre as causas, né? Quem pôde acompanhar também outras aulas sobre queimadas. Então, com base nessas notícias, né? Com essas informações, a gente pede para que vocês reflitam, ou seja, a nossa atividade é uma reflexão com a seguinte questão: como as queimadas podem afetar minha vida e de meus familiares, amigos? Ou seja, a partir de que momento que essa queimada ela está prejudicando a minha vida e como que isso se manifesta no meu dia a dia? É só através da saúde? É no preço que eu pago algum alimento? Como que é? Qual o tipo de queimada que eu tenho mais visto ultimamente? Então nós deixamos essa atividade de reflexão para que seja realmente transformadora no sentido de nos posicionarmos em relação a essa questão das queimadas no nosso país. Essa foi mais uma aula do MOVA. Até a próxima.